E no ar, começando mais um episódio do ByCast, o podcast da Byco, onde falamos de empreendedorismo, gestão, avaliação de empresa e, claro, compra e venda de negócio. E hoje um tema que nós não atentamos a toda a responsabilidade e importância em um processo de M&A, que são as avanças jurídicas, os termos, a preparação e aquilo que pode ser feito antes mesmo de começar a pensar em venda de empresa. Convidamos então Dr. Eduardo Rufino, que é um grande advogado societário, que tem uma vasta experiência no setor de M&A, ou seja, todo jurídico numa transação de compra e venda de empresa. Ele consegue aqui e vai conseguir hoje nos dar uma aula muito grande. Seja muito bem-vindo, Eduardo, ao ByCast, e bora falar desse tema aí fundamental e que poucos gostam, né, de discutir. Rafa, obrigado. Eu te agradeço imensamente o convite. Eu tenho acompanhado alguns episódios do ByCast. Vejo que vocês têm produzido um conteúdo técnico de qualidade que é difícil de encontrar em fonte aberta, né? Então, é um prazer estar aqui com você para a gente discutir esse assunto que é importante, que acaba sendo deixado de lado algumas vezes. E vai ser um prazer contribuir com você aqui no que eu conseguir ajudar. Então, bora, que tem muita coisa hoje para a gente falar. O jurídico como um todo, até por empresas de dono, né, que é o foco que nós atendemos, é algo que os empresários ali tendem a deixar para ter uma importância maior sobre aquela pauta, aquela cadeira, quando vão tendo ali eventuais ações, problemas. E hoje vocês têm uma visão muito diferente disso, né? O jurídico tem que ser um braço importante dentro da empresa, até uma empresa de pequeno e médio porte, para que a gente consiga entender e preparar o negócio de uma forma mais sustentável, com menos risco e, consequentemente, com mais prosperidade. Eu queria começar por aí, então. Qual que é essa diferença de uma consultoria jurídica, aquilo que vai ser feito de forma consultiva ao longo, né, a preventiva mesmo, e aquilo que precisa ser feito de forma pontual, de forma a apagar incêndio? Quais são as diferenças ali na prática dessas duas estratégias? Perfeito. Olha, o jurídico, ele precisa ser um pilar das empresas, né? O jurídico, ele precisa concentrar o conhecimento e a proteção dos interesses da empresa. Então, o que a gente atua na questão consultiva, é auxiliar os empresários e donos de empresa a organizarem a empresa para evitar chegar num contencioso de fato, que seria uma ação judicial para discutir alguma questão relevante e que no final do dia vai gerar algum prejuízo, né, para aquele negócio. Se ele é bem gerido na parte jurídica desde o início da companhia, ele consegue mitigar ou pelo menos reduzir substancialmente o risco de ter algum problema lá na frente, alguma fiscalização de algo que ele poderia ter identificado originalmente e não conseguiu identificar. Ou seja, o jurídico, ele atua para prevenir que a empresa, os empresários tenham algum tipo de prejuízo efetivamente no negócio. E por isso que hoje em dia, um pilar bem importante da empresa. Empreender é difícil, a gente sabe que o tempo consome muito e às vezes o empresário, ele não consegue ter a visão ou a tranquilidade para lidar com todas essas questões. Então, ele precisa confiar no jurídico. E esse é um ponto muito importante porque tudo tem mudado muito. Se a gente observa esses últimos 10 anos de mercado, a gente mal falava, né, de uma relação internacional com a China, com os Estados Unidos, de compra numa demanda tão grande, tanto de matéria-prima quanto de produto acabado. E hoje já é uma realidade muito exponencial no sentido de crescimento e também no sentido, né, de trazer ali mais informações sobre aquilo. E o empresário que às vezes ele começa a negligenciar movimentações de mercado e o impacto que aquilo causa, ou ele começa a ter passivos ocultos, contingências em todos os âmbitos muito grandes dentro da empresa, ou ele vai ficar fora do jogo. E esse é um ponto, né, agora falando um pouco do M&A, porque quando você tem então essa estrutura de uma consultoria, você está entendendo a origem da empresa, qual que é a missão que ela tem, né, de venda de um produto ou de um serviço, quais são ali os próximos passos que ela quer dar, toda a proteção em trabalhista, tributário, na visão legal, né, parte ambiental, se tiver ali alguma estrutura, contratos com fornecedor,
contrato com o próprio cliente interno, né, que é o colaborador ou um prestador de serviço. Então, tudo isso atrelado ao que a empresa quer ser, se já começa certo, a gente então começa em uma estrutura que pode ter uma consequência muito positiva no M&A, que é o nosso foco. Mas esse é um ponto, então, que eu queria trazer, até para a gente abrir aqui o nosso podcast, para mostrar que advogado muito bem feito nessa parte consultiva é um investimento, não é ali um custo que muitos empresários ainda têm essa crença. E agora, Eduardo, eu queria então que a gente falasse o tema que a gente gosta do M&A. Dá aí um pequeno resumo da sua experiência em M&A, quanto tempo você está no mercado e também o que você tem visto nessa evolução aí, né, com esse tema que tem sido cada vez mais falado. Perfeito. Bom, eu comecei no M&A em 2010, quando eu ainda era estagiário de um escritório. E desde que eu comecei a atuar, eu fiquei muito admirado pela capacidade que a gente consegue contribuir para o negócio. Acho que é muito legal quando você começa com um projeto desde o início e vai até o final, aquilo vira uma espécie de um filho seu, né? E é muito bonito você ver a coisa acontecer desde o... Um filho literalmente, porque é um processo bem longo. Exatamente. Mas é muito gratificante. Você sabe que ali a gente está fazendo a união de dois interesses, né? E que a gente quer que dê tudo certo. Então, a gente precisa agir para que isso dê certo e fazer o nosso melhor para ajudar aquele negócio a sair do papel, né? E eu acho que facilita muito quando a gente vai trabalhar num projeto de M&A, onde a empresa ela já tem essa preocupação de organizar e de se estruturar para participar por aquele processo. Porque, primeiro, é um processo desgastante, né? Desde o dia 1 até o dia final, ele é um processo que consome muito. A gente vai ter situações em que vão ter discussões mais intensas, outros momentos em que a gente vai convergir num mesmo ideal. E isso, obviamente, consome tempo, consome energia. E se você tem uma empresa organizada para passar por um processo desse, você tende a passar por esse processo de uma maneira muito mais tranquila, talvez às vezes até mais rápida, né? E mais eficiente, que te dê menos preocupações no futuro. Então, o pilar do jurídico é esse, né? Saber organizar, conhecer o setor da empresa envolvida, acho que isso é fundamental. Conversar com os empresários também, entender quais são as preocupações, aonde ele tem o que a gente chama de calcanhar de Aquiles, né? E cada setor, cada empresa tem o seu. Então, a gente precisa conversar primeiro, entender quais são essas questões para que a gente comece a organizar esse processo para a gente passar por ele de uma forma mais eficiente. E é um processo muito longo, no sentido não só do tempo, né, que o M&A tem que ser feito, mas também o pós-M&A, quando existe ali uma compra de empresa, é algo que alguém que investe, ele quer perpetuar naquela construção. Então, por isso que não termina ali no dia da assinatura do contrato, mas sim é garantir que aquilo que a gente negociou, nós mais na cadeira de mercado, de entender valores, numa visão mais econômica, e vocês nessa visão de proteção, de garantir com que tudo que foi negociado siga ali a entrega das partes, né? As obrigações e os direitos, eles sejam todos ali executados ao longo daquele período. Exatamente. A maioria das transações a gente não termina fechando o negócio, né? A gente tem um longo pós-fechamento ainda de interações e de controle de contingências e perdas e outros assuntos que sejam relevantes, né? Algumas transações que a gente chama de porteira fechada, elas têm a tendência de fato terminar no fechamento, porque aquele foi o acordo que foi feito. Olha, eu estou encerrando aqui, estou te entregando a empresa nesse formato, daqui para frente você vai assumir como está o negócio, né? Mas são transações mais raras, vamos dizer assim. Existem, né, com frequência, mas talvez um pouco menos comparados com essas transações de M&A tradicional em que o deal não termina ali no fechamento. Exato. Então vamos falar disso, que é uma curiosidade muito grande que o pessoal tem quando a gente fala de M&A. Só que cada estrutura, cada modelo de M&A vai originar numa demanda jurídica específica. Então, vamos lá. Uma venda total, uma aquisição total. O que seriam documentos pertinentes para uma venda de 100% das cotas daquela empresa? Olha, é uma construção. Eu acho que vale a gente dar um passo para trás, porque
os documentos eles vão se formando ao longo desse processo, né? Eu acho que o processo de M&A, primeiro, ele inicia com o interesse, obviamente, né, das partes em querer entrar nesse negócio. É importante que a pessoa esteja bem assessorada também do lado financeiro, para ter a ideia de como esse M&A vai ser estruturado, para conhecer a parte financeira de todo esse processo. E aí, a partir de então, ele vai buscar os alvos dele, né? E a partir de então é que a gente começa a ter os primeiros instrumentos jurídicos. Então, a gente geralmente começa com um documento de confidencialidade, onde, né, o comprador vai ter acesso a informações sensíveis da empresa que ele está querendo comprar. Que é o famoso NDA. NDA, exato. Então, esse acordo de confidencialidade, ou NDA, ele é assinado como uma fase preliminar para garantir que ele tenha acesso àquelas informações, garantindo um conforto e uma segurança para o vendedor de que ele não vai divulgar essas informações de maneira irresponsável, né? Sim. Bom, feito esse NDA, a gente tem uma segunda etapa que geralmente é a diligência legal, a due diligence, que é onde a gente vai conhecer, né? Se a gente está atuando pelo lado do comprador, a gente vai conhecer os principais documentos da empresa que o comprador está interessado em adquirir, para a gente verificar qual é o histórico dessa empresa do ponto de vista jurídico, contratual, trabalhista, enfim, ambiental, muitas vezes, para a gente começar a entender quais são essas contingências, né? O que a gente precisa prestar atenção numa etapa mais à frente, que é a celebração do contrato. E muitos deals, obviamente, a gente tem também a celebração de um instrumento preliminar, né, que é o memorando de entendimentos, onde vai se colocar ali o que as pessoas acordaram previamente como premissas bases para aquela negociação, né? Então, a gente tem esses dois instrumentos preliminares, o NDA e o memorando, muitas vezes, aí a gente parte aí para o processo de diligência. Feito o processo de diligência, ou em paralelo, a gente já começa a negociar o contrato de compra e venda efetivamente, né? Aqui falando de uma aquisição de 100%. E aí, esse instrumento, ele tem diversos outros instrumentos, geralmente, né? Então, ele pode ter, às vezes, um contrato de prestação de serviço, ele vai ter diversos anexos de disclaimer, etc., sobre as contingências. Se tem um imobilizado ou Exatamente. não, o que está dentro da negociação, está sendo negociada com X equipamentos. Exatamente. Que vão sendo ali a história que a gente está contando para garantir ali a transação. E aí, cada M&A, ele tem um instrumento específico. É difícil a gente falar que um M&A é igual ao outro, porque a negociação é muito particular. Então, a gente pode ter outros instrumentos que não pura e simplesmente o contrato de compra e venda, né? Sim, então a gente tem o NDA, que vai servir para todos os modelos de M&A. O memorando de entendimentos, que é o pré-contrato, que ele já visa mais uma verbação comercial, garantindo ali quais são atos que vão preceder a negociação, aquilo que vai ser construído, então, ao longo daquele período que vai ter a diligência. E aí sim, a gente deixa o memorando pronto, né? Dando direito para a empresa compradora verificar tudo. Tem a auditoria, que é a diligência, que ela pode ser feita na forma legal, financeira, né? A forma legal, ela abrange tudo, deixa eu verificar se tem algum risco, né, tributário, trabalhista, bancário, alguma coisa não tão explícita nos números que possa lhe trazer um alerta para que eu blinde aquilo no contrato. E o contrato final, que ele vem fechando aquela possível venda 100%. Perfeito. Quando a gente fala de aquisição parcial, a gente vai ter esses mesmos instrumentos, NDA, memorando, né, que é o pré-contrato, a auditoria, mas o que difere na visão contratual é essa venda total e uma venda parcial? Olha, via de regra, quando eu faço a venda parcial, significa que eu vou me tornar sócio de uma outra pessoa ou de outras pessoas, né? Eu preciso ter uma preocupação com a minha governança. Como que vai ficar esse casamento depois que eu assinar esse contrato? Então, é comum numa venda parcial e altamente recomendado que você celebre também um acordo de cotistas ou acordo de acionistas para você regular como vai ser a sua vida pós-casamento. Que é uma nova sociedade. Exatamente. Então, uma coisa é,
eu sendo dona da Baico com o meu sócio, então nós temos a nossa regra. Outra coisa é, agora entra um outro elemento. Quais são as funções, quais são as obrigações, o que eu devo ou não fazer agora, sabendo que a nova sociedade aconteceu, que tem um terceiro elemento da minha estrutura. Exatamente, direito de informação, de acesso, de quem responde por quê. Enfim, a gente tem uma série de obrigações muito importantes que são estabelecidas no acordo de acionista, né? Se houver um interesse de venda, direito de preferência, direito de primeira oferta, enfim, existem diversas cláusulas que são super importantes para regular esse casamento. E é uma coisa natural, porque se você está juntando com uma pessoa para explorar um negócio em comum, é natural que todas as pessoas ali envolvidas vão dar o seu melhor para fazer aquele negócio prosperar. Mas acontece de você ter uma divergência aqui e ali, e a intenção do acordo de acionistas é tentar superar potenciais divergências, ou pelo menos dar as melhores saídas para você tomar quando elas acontecem. Então é um instrumento super importante numa aquisição parcial. E esse é um ponto muito importante porque, às vezes, a negociação, por ser um elemento mais físico, né, uma transação, participação, dinheiro, forma de pagamento. Agora, quando a gente traz um contrato de cotista, são pessoas que precisam ali colocar a sua linha de trabalho, a sua linha de função, de obrigações e responsabilidades. E isso, por incrível que pareça, se o M&A não foi muito bem construído, no sentido de já ter gerado uma sinergia, ter setado uma expectativa, depois é onde que muitos acreditam que quem mela o negócio é o jurídico, que não é. É porque não foi alinhado expectativas lá atrás. No sentido de você é o sócio fundador, então eu estou investindo, mas você que vai continuar. Aí quando o jurídico vai então contar essa história, fala, mas eu não quero mais trabalhar, eu também quero ficar agora na cadeira. E aí é onde que o atrito começa. E aí a gente tem um desgaste, muitas das vezes por falta de conhecimento do próprio empresário, né, ou não foi assessorado da maneira correta, entendendo que essa expectativa tem que ser muito tratada numa venda parcial, porque ele vai se unir a alguém e vai ter também obrigações junto com essa outra parte. Perfeito. A função do advogado nesse processo é caminhar junto com o cliente. Então, a gente precisa sentar com o cliente e entender exatamente qual é a expectativa dele com aquele negócio. E aí a gente precisa que ele seja o mais objetivo, honesto possível, e quais são as preocupações que ele tem. Né? Ele fala assim, olha, eu gostaria sim de ter um sócio, mas eu me preocupo com a forma com que a empresa vai ser tocada. Então vamos tentar regular como a empresa vai ser tocada para que essa deixe de ser uma preocupação. Ou seja, a gente vai ter regra muito bem estabelecida a respeito da gestão da empresa. Então o nosso papel é justamente entender quais são as preocupações e como a gente pode mitigá-las. É impossível a gente mitigar tudo 100%. É um exercício muito difícil de se fazer, até porque as pessoas mudam, as condições mudam, o negócio em si muda. Então, surgem novos problemas. Mas a nossa função é tentar cercar de todas as formas que a gente conseguir como a gente pode ajudar a eliminar esses potenciais problemas no futuro. É muito bom. E isso é algo fundamental, que não existe venda de empresa se a gente não conseguir construir toda essa segurança jurídica para poder lavrar, de fato, a negociação. Então, são parceiros profissionais que vão estar conosco ao longo do processo. E esse é um ponto também muito legal, porque uma estrutura de M&A, as partes terão o jurídico. E esse é um ponto muito importante, que se a gente não deixa a essência da nossa negociação muito clara, é onde que entre objetos que são ali para garantir uma segurança, começam a abrir ali estruturas que possam divergir ali o objetivo, geralmente do empreendedor, que é mais prático, do investidor que já quer entrar para um negócio, e isso também não fica claro. Exato. O M&A é um ramo muito especializado. Então, você precisa buscar profissionais especializados. Você precisa buscar uma assessoria financeira especializada, um advogado especializado, porque é a experiência e o conhecimento da especialização mesmo do advogado que vai ajudar a colocar para o cliente quais são as preocupações que de fato acontecem na prática, né? O advogado de M&A, ele faz tantos negócios que ele também vai aprendendo com o que deu certo e o que não deu certo em outros negócios. Então, ele tem a experiência para te dizer, olha,
já participamos de um negócio parecido com o que você está querendo fazer e tivemos problema em XYZ. Eu te recomendaria a evitar que você repetisse isso, porque isso pode acontecer de novo, porque estamos tratando com pessoas. Então, pessoas pensam diferentes, pessoas mudam a todo tempo. Então, quanto mais especializado e mais experiente, mais você tem bagagem para passar para o seu cliente, quais são as preocupações que ele deveria ter para o setor que ele atua, para o tipo de sócio que ele está recebendo, para o que ele espera nos próximos 2, 5, 10 anos em relação a aquela parceria. Então, isso tudo é muito importante. Você tocou num ponto fundamental. É muito com quem que a gente vai lidar. Porque, por exemplo, se é uma empresa maior, muito boa, que tem um caixa legal, mas aquela empresa compradora, ela tem um perfil de passivos trabalhistas muito alto. Então, vocês já conseguem trazer aquele perfil. No sentido de identificamos aqui, tem mais de 200 processos trabalhistas em aberto, e isso daqui ou pode respingar ou não, mas pode mudar um pouco da cultura dentro dessa aquisição que eles estão fazendo, né? O que essas consequências do processo vai impactar positivo ou negativamente no dia a dia, na operação da empresa. E só pegando mais um gancho, Eduardo, de uma coisa muito importante que você falou, é a parte do especialista. Nós que já temos um foco em empresas de pequeno e médio porte, então operações que nós chamamos aqui empresas de dono. Onde que tem muito erro? Entra então um advogado societário que entende as nuances do M&A, entende qual que é aquele escopo que vai ser tratado ali ao longo, né, da jornada do M&A como um todo. E às vezes o empresário, né, ou geralmente o empresário como um todo, ele tem muito essa falta mesmo de conhecimento sobre a importância. Ele fala, não, tem um advogado aqui na empresa que já toma conta dos meus contratos com os meus fornecedores e ele vai tocar. E quando ele entra no processo, às vezes ele é uma pessoa que mais atrapalha, que mais traz sugestões que são pejorativas para o próprio cliente dele por falta de conhecimento do que ajuda. E eu queria então que você trouxesse um pouco disso, né, de um advogado para outro advogado, como que é importante cada um atuar mesmo na sua esfera de especialidade, nuances que às vezes um outro colega não tenha aquela expertise, não entrar porque vai ser talvez um deal breaker, né, alguma quebra ali no nosso negócio por não ter conseguido comunicar ali a forma correta. Eu acho que é um pilar fundamental entender que a gente está ali para ajudar. Estamos no mesmo time e queremos fazer o negócio dar certo. Então, se a gente traz alguma questão que sai um pouco da rotina que ele conhece, a gente está trazendo aquilo para o bem. Então, a gente está levando aquilo para falar, olha, vamos tentar reorganizar de uma forma diferente do que você tem feito ou do que você viu até agora, porque a nossa especialização nos permite te dizer que se a gente continuar nesse caminho, pode ser que lá na frente dê algum problema. Então, eu acho que a conversa é muito importante. Acho que uma conversa preliminar entre jurídicos, né, o jurídico interno de uma empresa e o jurídico externo que vai fazer essa assessoria é muito importante para a gente estar na mesma página de que estamos perseguindo, né, um mesmo objetivo. Nessas situações em que a gente tem divergências de entendimento, acho que é muito importante que o escritório externo também ele traga a experiência dele, mas ele também saiba ouvir o que o jurídico interno tem, porque muitas vezes ele está trazendo um ponto muito relevante, mas não está sabendo trazer da forma correta. Então, a gente precisa absorver aquilo, entender qual é o grau de preocupação para a gente tentar, junto com ele, dar uma saída que seja satisfatória para o M&A. Se a gente ir para um lado e o jurídico interno ir para o outro, a gente não vai convergir no objetivo de fazer o negócio dar certo. Então, essa conversa, esse fluxo é muito importante e trazer também um pouco desse conhecimento externo, de experiência que a gente teve no passado, para que a gente possa mostrar para ele, olha, nós fizemos um deal de uma empresa do mesmo setor, com situações parecidas a que você está trazendo agora e tivemos XYZ de questões a superar. Será que a gente quer passar por isso de novo ou a gente consegue contornar isso de alguma forma? Então, ter esse cuidado, né, de ponderar e escutar qual é a dor do outro, né, dos dois lados.
Na sua experiência, Eduardo, quando você está nesse processo, que, óbvio, esse é o melhor caminho, né, que é a construção do diálogo, entender o porquê que ele quer levantar aquela tônica, por que aquilo está sendo ali um ponto de alerta dele, mas, na prática, o que é, assim, um grande erro que o processo de M&A na etapa jurídica comete? Olha, se a gente identifica uma questão, a nossa função é levar as possíveis consequências para quem é o tomador de decisão. E a gente precisa levar com o maior grau de completude possível. Então, se a gente tem uma situação em que a gente vê que existe a possibilidade de termos um problema lá na frente e a gente faz a nossa função, que é alertar e detalhar e demonstrar quais são as consequências, mas se a pessoa que toma a decisão quiser seguir, o jurídico ele tem que acatar, é uma decisão da empresa, né? Das pessoas que estão envolvidas nesse processo. A nossa função é sempre de consultivo, de alertar a pessoa sobre aquilo que pode acontecer. Então, já vi processo de M&A em que a gente alertou algumas situações e que tiveram de ir naquele caminho, que obviamente tiveram seus percalços, mas faz parte do jogo, faz parte do risco, faz parte do negócio. Então, é seguir e tentar, obviamente, manejar para que isso não se torne um grande problema futuramente. Exatamente. Esse é um ponto muito importante, porque entendendo, alertando, mostrando, mas oferecendo também essa decisão de escolha para a empresa e o empresário é algo que facilita ou não, né? Então, esse é um ponto importante, porque às vezes é um risco muito alto, mas às vezes o empresário precisa fazer aquele M&A por uma sobrevivência, uma visão estratégica, e nós já tivemos ali algumas experiências que o advogado ele realmente não permite e faz com que aquilo ali não vá, e isso é ruim, porque a gente não sabe ali ao fundo quanto que o empresário está no estresse pessoal, ele não consegue mais conduzir aquela estrutura, e é onde que talvez o excesso de zelo, o excesso de uma autoridade num contrato, de uma cláusula que a gente sabe que pode ou não ter um impacto mais profundo, pode ali, né, impactar numa vida mais desastrosa nessa visão financeira. Nossa função como advogados de M&A é fazer de tudo para o negócio dar certo com proteção para o seu cliente, né? Que ele não tome nenhuma decisão que pode ser danosa no futuro. Mas ele é o tomador de decisão no final das contas. Então, nós não podemos ser advogados impeditivos do negócio. Nós precisamos atuar em prol, protegendo o nosso cliente. Proteger significa, olha, temos os riscos XYZ da forma com que o negócio está, mas se isso for insuperável, a decisão de seguir ou não é você. Se você seguir, os riscos são esses. Eles podem se materializar? Podem, mas eles também podem não acontecer. Então, é uma decisão da pessoa que está envolvida no M&A, do tomador de decisão, se ele quer ou não seguir naquele caminho. Excelente. Eduardo, preparei um negocinho aqui pra gente e eu vou te fazer algumas perguntas e você vai me traduzir o conceito do que aquilo reflete na posição de um contrato e a importância dele no processo de M&A. Tá bom. Bora? Bora. Então tá, earn-out. Olha, earn-out é um preço adicional vinculado a metas, né? Certas metas que precisam ser cumpridas. O empresário está vendendo a empresa dele e fala assim, olha, eu tenho a expectativa de que a empresa vai faturar 1 milhão, 10 milhões no exercício que vem. E o comprador fala, olha, não sei não, hein? Tô achando que não, vou pagar a sua empresa achando que ela não vai faturar. Mas se ela faturar, eu tenho um preço adicional, eu vou receber um preço adicional se eu concluir aquelas metas. Então, a minha venda, na verdade, é o meu preço X, mais o earn-out que está vinculado a essas metas que foram batidas. Direitos e obrigações de uma garantia. Olha, é amplo, né? Assim, mas a gente precisa estruturar um contrato de M&A onde a gente tenha equilíbrio, na maioria das vezes. Então, se eu estou falando de um M&A onde eu tenho dúvidas sobre a capacidade de pagamento do meu comprador, por exemplo, eu preciso, obviamente, como vendedor, exigir uma garantia daquele pagamento e o comprador, obviamente, se ele tiver dúvidas do que o vendedor tenha capacidade de realizar um pagamento, ele, obviamente, também vai solicitar uma garantia nesse sentido. Então, eu
eu resumiria isso a equilíbrio, na verdade, da gente tentar equilibrar os interesses para que fique justo para ambas as partes, em todos os aspectos dos contratos, mas não somente em garantias, inclusive. Muito bom. Isso é um grande diferencial mesmo. O que seria um direito de preferência de compra? Olha, numa sociedade em que eu tenho vários sócios e o meu sócio já não quer mais participar do negócio, ele fala assim, olha, estou vendendo a minha participação e vou vender para um terceiro. Os outros sócios, eles vão falar assim, olha, antes de você vender para o terceiro, por favor, nos ofereça nas mesmas condições, porque eu não quero ter um outro terceiro nesse negócio que não seja você. Porque o meu relacionamento pessoal é com você, então eu preciso ter a preferência para comprar a sua participação antes de que você possa vendê-la efetivamente para o terceiro. Então, é o equilíbrio entre você poder vender e sair do negócio e eu escolher quem vai entrar e quem vai ser o meu sócio. Ou se eu quero ficar com aquele negócio ou com a sua participação integralmente para mim, ou, obviamente, rateando entre os demais sócios que participam daquele mesmo negócio em igualdade de proporção. Excelente, esse é um ponto importante, mas geralmente utilizado em compras parciais, em empresas que vão ter ali uma sociedade exatamente mais ampla. O que seria, então, uma cláusula de tag-along? Olha, tag-along é nesse mesmo contexto, em que vamos dizer que a sociedade ela tem um controlador bem definido. Então, somos sócios, eu e você tem uma participação maior do que a minha e você resolve sair do negócio. Fala, olha, estou vendendo a minha participação para um terceiro. Eu tenho a opção, né, se isso obviamente estiver previsto no nosso acordo de acionistas, por exemplo, de dizer assim, olha, você pode vender, mas o terceiro vai ter que me comprar também, porque eu quero sair, eu não quero ficar aqui com ele. Eu quero que você me leve junto com ele. Então, você executa a sua cláusula de tag-along. Exatamente. Naquele momento. Se você vai vender a sua participação, mas o terceiro fica obrigado a me comprar também pelas mesmas condições. Então, ele adquire, na hipótese aqui em que somos nós dois, ele adquire 100% do negócio. E a diferença do drag-along? O drag é você exigir que eu saia quando você for vender a sua participação. É a mesma hipótese, você encontrou uma ótima oferta para a sua participação majoritária e você deseja que eu saia, né, você deseja vender, só que o comprador fala, olha, eu não quero comprar só você, eu quero comprar tudo, eu não quero ter um sócio no negócio. Então, você vai me notificar para que eu venda as ações junto com você nas condições que você fechou com o terceiro. E, obviamente, essas cláusulas precisam ser expressas no acordo de governança que a gente tem. É um mecanismo de proteção, obviamente, lado a lado, para que a gente tenha a garantia de que, olha, se eu tiver uma boa oferta, eu consigo vender e eu não consigo ser bloqueado na minha venda porque eu achei um comprador que só compra tudo e não compra só a minha parte. Então, tag e drag são coisas distintas, mas que em algum momento elas são importantes para já deixar a sociedade bem articulada nesse momento. Quando a gente fala, então, agora pegando, né, um gancho mais amplo dentro da visão de contrato, o que são atos precedentes dentro de um contrato de venda? Bom, atos precedentes são aqueles atos que eu preciso realizar antes de que eu efetivamente possa fechar a transação. Quando a gente fala de uma transação que é dividida entre assinatura e fechamento, significa que, olha, assinei o contrato, mas eu ainda não efetivamente vendi. Para que eu possa vender e efetivamente receber o preço e sair da sociedade, eu preciso cumprir certos atos preliminares. E aí existem diversos atos que podem ser incluídos como atos precedentes. Um comum, por exemplo, a depender da estrutura da operação é a aprovação do CAD, por exemplo. Para que eu possa fechar o negócio, segundo a lei da concorrência brasileira, isso precisa ser submetido ao CAD. Mas outras eu vou provavelmente detectar durante o meu processo de diligência. Olha, eu preciso regularizar uma licença que está irregular. Eu preciso resolver alguma questão regulatória para que eu possa efetivamente ingressar na sociedade. Eu preciso regularizar ali alguma coisa no meu contrato social. Eu tenho um contrato de altíssima relevância com o cliente que não está assinado ou que está faltando ali um seguro que não foi contratado, que era exigência para que ele não fosse rescindido. Então, todas essas condições a gente estabelece no contrato de compra e venda. Quando elas forem efetivamente cumpridas, a gente passa então para o fechamento, que aí de fato a gente fechou o negócio, pagou, recebeu o preço e o comprador assumiu a empresa ou parte dela. Diferença de closing para sign.
É exatamente esse ponto, né? Que eu acabei antecipando um pedaço, mas é justamente isso. Então, pode ser que naquele contrato eu já assinei e aquilo ali vale para algumas atividades, mas o closing que pode estar, que é o fechamento mesmo, está condicionado a outras atividades que vão ocorrer em tempos distintos. Exatamente. O closing ele vai estar condicionado ao cumprimento de certas obrigações. Quando as partes cumprirem essas obrigações, aí sim a gente tem a efetivação da venda. Muito bom. E agora, uma visão também mais ampla, como que é feito o cálculo do ganho de capital dentro de um contrato de venda de empresa total aqui na nossa hipótese? Olha, eu não sou especialista 100% tributário, né? Mas assim, Mas no contrato de M&A, por que dá tanto problema? Olha, difícil assim a gente enxergar todas as razões específicas para que isso gere um contrato, mas via de regra a gente tem mecanismos de quem são as pessoas responsáveis pelo recolhimento daquele tributo. Em linhas gerais, quem está vendendo. Exatamente. Se qual é o reflexo disso na minha alienação, né? Se olha, o tributo de venda, especificamente, o vendedor vai recolher, se houver, etc., qualquer tipo de tributo que seja aplicável ao comprador, o comprador vai recolher. Então, assim, a gente tenta mitigar essas questões tributárias também dentro do contrato. E esse é um ponto importante que muitos não estudam esse impacto. Então, dependendo, né, de um grupo, nós vendemos uma rede de clínicas para uma empresa SA de capital aberto. Uhum. Então, 100% daquilo ela precisava declarar. Só que o ganho de capital, ele vai ter ali uma tributação excedente, que ela pode variar entre 15% a 21%, aí tem várias regras, né, que o tributarista tem que calcular, mas isso incide ali em uma menor liquidez para quem está vendendo. Exato. E muitas das vezes aquilo pode até inviabilizar, porque o cara não se preparou, o cara não tinha ali uma consultoria tributária correta que precisava talvez incrementar aquele capital social dele com a evolução da empresa. Você vê transações, às vezes, que o custo do vendedor, às vezes, no imposto de renda dele, por exemplo, é muito baixo, de uma empresa que vale muito, né? Então, a gente, às vezes, se depara, fala, olha, para a gente tentar mitigar e reduzir, você consegue, às vezes, capitalizar lucros acumulados, etc., que você consegue subir o seu custo para você reduzir o seu efeito fiscal. Mas, obviamente, isso precisa ser analisado num contexto muito maior, né, com advogados tributaristas envolvidos, para que eles possam aqui nos dar qual é o melhor caminho a ser seguido para aquela transação específica e para aquele contexto específico. E a última, o que é uma conta escrow dentro de um contrato de M&A? Olha, a conta escrow é uma conta garantia. Significa que é quase que uma conta conjunta, vamos dizer, daquela que o esposo tem com a esposa, né? A gente está fazendo uma transação e tem uma parte relevante do preço que não vai ser paga para garantir ali o pagamento de certas indenizações quando a gente tem o conhecimento de que o grau de exposição é maior. Mas ao invés do comprador pagar para o vendedor, ele vai depositar essa conta numa conta garantia, que a gente chama conta escrow. Essa conta tem a sua remuneração e depois de um período de tempo ou de determinados eventos, ela vai sendo liberada ou total ou parcialmente. Então, a função dela é garantir que o vendedor vai, de fato, receber o preço, mas que aquele preço também pode ser utilizado para compensar alguma perda, alguma obrigação financeira relevante decorrente daquela venda durante um período de tempo. E isso é muito comum, não talvez uma estrutura de escrow que já exige ali um valor maior para ser construída, mas entender essa analogia é fundamental. Parte vai ficar retida, né, nessa conta que vai ser conjunta, para eventuais gastos não previstos na sociedade, eu já tenho de onde retirar e não vou precisar alienar outras garantias. Perfeito. É uma garantia que dá um certo conforto para o comprador, que ele sabe que ele tem ali o dinheiro para compensar certas indenizações, perdas pós-fechamento, e o vendedor também tem o conforto que ele vai receber aquele preço, né? Que o vendedor não está retendo aquele preço, ele não está sujeito ao risco do vendedor não pagar lá na frente. Então, é um mecanismo bem utilizado, é uma saída, muitas vezes, para alguns projetos e muito eficiente, inclusive. Excepcional. Eduardo, se fosse para deixar uma dica primeiro para o empresário,
o empresário que está em um processo de M&A, você que tenha a visão muito especialista sobre não só o direito societário, mas as transações de M&A e tendo uma ótica muito profunda sobre como o mercado enxerga, onde que o mercado vai bater, onde que a chance de ter uma quebra nessa fase que foi quase final, que é os contratos ali finais para as transações acontecerem não são concluídas, o que você deixaria de um conselho para o empresário? Olha, organização em primeiro lugar. Toda empresa bem organizada, e aí quando você começa desde o início essa organização, ela vai te dar frutos lá na frente. Então, quanto mais você for organizado com as suas obrigações dentro da empresa, mais fácil vai ser para você passar por um processo de M&A e mais atrativo ainda fica a sua empresa. Porque o processo de due diligence é um processo doloroso. Quando a gente vai fazer a due diligence de uma empresa que tem informações muito desorganizadas, é um processo que se torna muitas vezes mais moroso. A gente tem dificuldade de entender quais são aquelas informações que precisam. Então a gente precisa ficar montando quebra-cabeças e aí a gente estressa o empresário, estressa o jurídico do empresário. Então, assim, eu acho que a organização é fundamental. Começar, o quanto antes você puder começar organizando a sua empresa, é o ideal. Manter um jurídico ativo que consiga enxergar essas deficiências que foram acumuladas ao longo dos anos, para que ele possa ir, ao longo do tempo, organizando essas informações e tomar medidas mitigatórias para evitar possíveis contingências, né? Então, eu sei que, por exemplo, quando a gente pega uma startup, né? O pessoal está começando, assim, e eu falo isso porque minha mãe tem uma startup. Oh, que legal, de quê? Ela tem uma EduTech, ela produz robôs, de robozinhos para escolas, para ensino. Então, eu comecei isso desde cedo, né, a mostrar para ela. Olha, ao invés de você fechar um contrato e não assinar aquele contrato, assina, se preocupe com isso, corre atrás, né? Para tendo um histórico, né, exatamente, da história da empresa. Arquive o seu contrato, todos os seus contratos numa única pasta, arquive todas as suas licenças numa única pasta, alvará, licença de funcionamento, etc., todas dentro de uma única pasta. Por quê? Quando você precisar de passar por um processo desse, você já vai ter tudo organizado. E foi isso que aconteceu, inclusive. Eles tiveram um investimento seed recente que estava tudo mais simples, né, para ser feito. Para poder ser aprovado o investimento. Exatamente. Então, se você passar isso desde uma empresa super pequena, que é o caso da empresa da minha mãe, até empresas grandes, se você começar a fazer isso, você... É um hábito. Exato. Vira um hábito e vira um benefício muito grande, porque você tem tudo pronto. Você passa por esse processo sem estresse. E você mesmo já começa a conhecer as deficiências. Tem um contrato aqui super relevante que eu esqueci de assinar. Eu estou aqui no boca a boca, né? E ele tem cláusulas super relevantes. Então, assim, toda essa organização, ela tem um benefício muito grande lá na frente. E segundo, procure pessoas especializadas que podem te ajudar. Porque todas as pessoas que têm um conhecimento geral, elas obviamente vão contribuir. Mas as pessoas que têm conhecimentos especializados, elas vão contribuir em muitas coisas que às vezes você não consegue enxergar. Então, se organizar também com pessoas especializadas, eu acho que é um passo muito importante no seu sucesso, sob o ponto de vista de M&A. Exatamente. Isso que você trouxe é um fator comportamental muito claro no nosso negócio, que é o estresse que o empresário fica, a ansiedade, quer que resolva. Mas parte dessa celeridade tem que ser trazida por ele. Não é nem pode, tem que ser trazida por ele. Porque se coisas básicas como alvará, contratos com os colaboradores, com os principais fornecedores, isso ele não tem, obviamente que quem está fazendo a DUI do outro lado, que vai ser, estou te dando o ok para você comprar aquela empresa, você tem ali também critérios para poder dar esse aceite. O que você vai começar a colocar? Um risco maior. Você vai trazer pontos ali que possam até tirar a oferta, né, do comprador, porque são ali informações que não têm conclusão. Qual que é o risco? Não sei, porque não tem. Contingência afeta preço e pode tirar o negócio da mesa. Então, se você não for organizado, se você não tiver conhecimento... Você perde a credibilidade. Perfeito. E agora a gente vai puxar a sardinha para o nosso lado, tá, Eduardo? Agora é aquele ouvinte que é um entusiasta do tema de M&A, compra e venda de empresa, todo esse movimento de equity que a gente tem visto cada vez mais crescente, e o porquê que ele deveria ser um advogado da área societária? Olha, eu acho fantástico.
tá? Desde quando eu conheci a área societária, eu falei, pô, é exatamente isso que eu quero fazer. Por quê? Porque você vê projetos nascendo, você vê o sucesso das pessoas naquele projeto e você pode ter certeza que você contribuiu ativamente para aquilo. Eu acho que tem profissões maravilhosas, né? Que você vai ter o mesmo grau de satisfação, mas eu acho muito bonito o M&A. Eu fico muito empolgado de poder participar de transações, de sentar com o empresário, entender como ele construiu a carreira de sucesso dele até então e como ele pode continuar tendo sucesso mesmo fazendo um M&A, seja para receber um investidor, seja porque ele quer sair daquele negócio, quer começar um novo do zero, muitas vezes isso acontece também. Então é muito gratificante você ver esse processo nascendo, você poder fazer discussões de alto nível com diversos profissionais, entender sobre o negócio, sabe? Entender... Quando você é advogado de M&A, você não é só advogado. Você vira um pouco você tem que entender um pouquinho de contabilidade, você tem que entender um pouquinho de financeiro, você tem que entender um pouquinho de tudo no geral, do negócio, do setor que a pessoa está inserida. Então, por exemplo, você vai fazer um M&A no setor de saúde, você escuta o que dá certo, o que não dá, quais são os problemas, como que o negócio funciona por trás, né? Você vai no hospital, você só tem ali a visão de como é ser um paciente ou um médico. Mas como que funciona isso por trás, né? Como que o hospital se sustenta? Quais são os gargalos? Quais são as maiores dificuldades? E você começa a fazer isso de diversos setores. Você faz isso em mineração, você faz isso, enfim, em engenharia. Indústria, empresa de serviço. E isso que eu também acho a parte mais fascinante do M&A é como que a gente cresce como profissional e como pessoa num curto espaço de tempo. Então, você é o meu contemporâneo do M&A, que eu também comecei em 2010. Então, vai fazer 15 anos agora que nós trabalhamos com isso. E olha o quanto de repertório que a gente consegue ter, network, porque a gente só conversa com os donos. Então, isso também é uma coisa diferenciada nessa área do M&A. Outras áreas você vai conversar, às vezes, com o líder do RH para entender risco trabalhista, com o contador para entender uma estrutura tributária. O M&A você tem acesso a pessoas muito mais estratégicas, um dinamismo imenso. Hoje uma empresa de banana, amanhã é uma empresa do setor de saúde, depois é uma empresa de transporte, uma mineração, uma empresa nascente. E aí quando você soma tudo aquilo ao longo do tempo, você fala, poxa, um pouquinho de muita coisa eu consigo ter agora embasamento para discutir. E eu acho que é fantástico quando a gente tem a oportunidade de ouvir tantas pessoas diferentes e tantas pessoas com um grau altíssimo de conteúdo para te passar, que você vai aproveitar para várias situações da sua vida. Né? Eu me recordo de muitas conversas que eu tive, né, com diretores, com donos de empresa, com assessores financeiros, que eles me ensinaram muitas coisas que eu aplico hoje no meu dia a dia e você vê assim, como a pessoa construiu aquela carreira, né? Quais foram as dificuldades que ele encontrou, como ele superou, o que foi feito. Eu acho que isso te engrandece de uma forma muito grande. Então, essa parte... Eu sou um grande incentivador, né? Eu vou nessas feiras de estágio, etc., participando pelo escritório, e eu sempre falo, olha, se você... Aproveita que você está aí na fase de estágio, ao invés de você ir para o trabalhista, para o cível, vai para o M&A, me liga, tá aqui meu telefone. Que vai ter coisa boa e gente legal para conversar. E o escritório me dá uma oportunidade gigante também, né? De participar nesses processos, né? É um escritório muito bem preparado para isso. Então, ter a capacidade de trabalhar com profissionais de altíssimo calibre, né? Que é a grande diferença. Pois é, que são profissionais que já estão no mercado, às vezes, há muito mais tempo do que você, que já passaram por experiências diferentes e podem te enriquecer. Isso também faz muita diferença. Se eu pudesse falar para todo mundo, pode ir para o mercado, que é muito satisfatório. Se você gosta, obviamente, ou se você não conhece, experimente, porque é muito legal. Eu sou um cara muito realizado nessa área. Sem dúvida. É uma área que é não só promissora, mas muito realizadora. Ela te dá uma possibilidade de crescer profissionalmente e te realiza em muita coisa. Nossa. Exato. Assim, a gente fala... Antigamente, a gente estourava champanhe em fechamento. Depois da pandemia, depois que tudo começou a modificar, hoje a gente faz a maioria das coisas online, né? Mas, assim, a satisfação continua a mesma. Assim, você vê que você contribuiu ativamente para que um negócio desse certo e que o comprador está satisfeito, o vendedor está satisfeito e que agora eles têm outros objetivos
e tudo que eles fizeram foi baseado em contribuições que você deu, além dos outros profissionais e de todas as pessoas que participaram daquele processo. Exatamente. Eduardo, então, me coloca aqui qual que é o site para a gente encontrar o escritório que você está fazendo esse trabalho incrível, né? Ajudando aí a levar mais consciência de M&A, indiferente do porte, em vários estados também, até para algum ouvinte que queira também uma consulta jurídica possa ir procurá-los. Perfeito. O escritório é o Madrona Fialho Advogados, decorrente de uma fusão, né? É um processo de M&A entre Casa de Ferreira e Espeta de Ferro, né? De dois grandes escritórios. Vocês podem encontrar Instagram, LinkedIn, o site é madronafialho.com.br. A gente vai ter o maior prazer de conversar. Somos muito comprometidos e a gente tem muito orgulho de participar de todas essas transações. E o seu LinkedIn, para algum empresário ou algum entusiasta aí da área também poder trocar grandes ideias com você? Eduardo Ruffini mesmo, é o meu nome e sobrenome. Entenderam então, pessoal? Se você tem dúvidas ou quer aprofundar ainda mais, fazer com que o seu projeto, a sua empresa tenha aí uma estrutura jurídica muito mais fácil para um processo de M&A, então sigam aí quem sabe, quem faz isso diariamente e que tem ajudado a transformar e muito o nosso mercado de compra e venda de empresa. Eduardo, muito obrigado pelo tempo, por ter trazido essa aula, esses conceitos, esclarecido aí dúvidas, né, do cliente, dúvidas do empresário, que pode nos ajudar aí nessa educação ao nosso mercado. Perfeito, Rafa. Te agradeço imensamente o convite. Foi um prazer participar com vocês e muito legal ver que vocês fazem um conteúdo de qualidade e que muita gente precisa disso. Muito obrigada. Até o próximo Buycast, pessoal!